Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio da segunda temporada do CaféCast. Hoje o nosso tema é hormônios e emoções, quando aquilo que você sente tem uma explicação biológica. E é óbvio que eu não podia chamar uma pessoa mais qualificada do que essa minha convidada, que mora no meu coração e é extremamente especial para mim. Uma mulher de Deus e que é especialista em ginecologia e mastologia. Recebam junto comigo hoje a doutora Daiane Amorim. Dai, seja muito bem-vinda. Se apresenta um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo. Que honra, Mari. Primeiramente, agradecer o convite, né? A nossa conexão foi um dia, eu lembro até hoje, assim, o nosso primeiro encontro. Eu falei, gente, que mulher é essa? Gostei dela, né? Eu sou ginecologista, como você trouxe, sou especialista em menopausa sem sofrimento. Uau! Né? Essa é a minha referência hoje, meu nicho maior, mulheres 35 mais. Legal. E eu tô fazendo um trabalho aqui específico, né? Nessa área, sou gineco, sou mastologista também. Sim. Trabalho com medicina integrativa. Então, aquela medicina onde a gente suplementa muito mais e traz saúde sem intoxicar, sem inflamar, sem bagunçar aquilo que não deveria ser bagunçado. Ai, e olha, a gente tá tão carente disso hoje em dia, sabe? A gente precisa realmente desses direcionamentos. Eu sempre falo em relação à suplementação. A gente traz aqui como parceiro hoje a Farmafórmula, Mestre Burger e a Abelhuda, que sempre trazem os melhores mimos, os melhores lanchinhos aqui para os nossos convidados. E ao final do episódio, Dai, vou te dar um presente da Farmafórmula que é babado, a gente vai conversar depois. Então veja o quanto é importante. As pessoas, elas estão saindo um pouco da farmácia ali, da popular, e indo mais para as farmácias de manipulação. Por quê, Mari? Porque, na verdade, a medicação comum, ela te traz um benefício de tirar o sintoma, mas te lesando, né? Lesando o fígado, lesando o rim. A suplementação, o que é que eu costumo falar de suplementação? Suplementação é a comida que não está na tua mesa. Suplementação é isso. Reverastral tá lá na casca da uva. É o que torna o vinho bom. Só que o vinho não é bom porque tem muito álcool. Sim. Então não dá pra gente... Então, o que é que eu faço? Pego o Reverastral, coloco na cápsula e faço ingestão diária. Perfeito. Ômega 3 tá lá no peixe. Então, a suplementação é uma complementação da alimentação. Sim. Então, hoje, quando eu falo de suplementação, eu falo ela como parceira de uma alimentação saudável. Exato, equilibrada. E aí, para você atingir aquela quantidade necessária diária, você precisa ali de um volume enorme de comida. E por isso, então, a gente tem a suplementação. Por isso é que eu gosto da tua vibe, porque você, né, traz a questão aí da medicina integrativa, que eu acho fantástica. A medicina, a gente vem aí da medicina tradicional, mas tudo que é muito quadrado, tudo que é muito fechado, tudo que não está aberto às novas tendências científicas, tá? Exato. Porque a gente não está falando aqui de bobagens que tem por aí, que as pessoas dormem, acordam e dizem, olha, isso aqui é milagroso. De oba-oba, né? A gente não está falando, a gente está falando de coisas que realmente importam e tem todo o embasamento científico. Dai, me fala um pouquinho em relação às questões hormonais. A gente está falando hoje de hormônios e emoções e como é que essas coisas conversam. Me conta um pouquinho aí da tua prática, quando é que você percebe que o relato ali da tua paciente pode estar indicando alguma questão hormonal, mas que ela traz como uma queixa afetiva, emocional. Perfeito. Mari, é o meu feijão com arroz. De verdade. E aí, quando é que eu consigo filtrar isso? Até que ponto é biológico? Até que ponto é só psicológico, né? Que tem hormônio associado, não tem? Tem hormônio ovariano, tem hormônio tireoidiano, que a gente tem que entender que a mulher, ela não é só ovário. Ela é tireoide, suprarrenal, cortisol, ela é um conjunto. Sim. Então, quando é que eu faço passo essa peneira? Quando eu pergunto dela se ela teve algum trauma. Porque quando a pessoa vive um trauma, uma perda, né, um relacionamento rompido, ela tem uma causa para aquela emoção, para aquele período, para aquele momento. Então, se ela tem a causa, eu digo, opa, isso aqui é uma atribuição psicológica, porque ela teve um trauma. Agora a paciente, e é o meu maior relato, doutora, do nada eu tenho uma tristeza. Doutora, do nada. Aí eu digo, qual a idade? 35 mais. Opa, tem tudo a ver com hormônio. Dai, sabe uma coisa, ó, você fala de 35 mais...
Mas as pessoas, elas param para prestar atenção nessa questão hormonal quando a menstruação começa a ficar desregulada, que é geralmente 40 a mais. O que é uma falha, sabe? O que é que acontece? A média que a mulher entra na menopausa é 50 anos, brasileira, média. Uhum. Mas é uma média. Em média, de 5 a 10 anos antes dessa última menstruação, as alterações hormonais já começaram. Existe declínio gradual. Então, exemplo, testosterona, hormônio né? Todo mundo conhece como Sim. hormônio da libido, da força, da energia, da criatividade. Uhum. Com 20 anos começa a cair. Aos 35 anos temos a metade da quantidade ideal de testosterona numa mulher. Então, assim, mulher com 35 mais, testosterona pra mim é base. E o que eu trago, Mari? Eu tenho muito desconforto e se eu puder levantar essa bandeira, eu levantarei ela todos os dias da minha vida. É a história do normal e do ideal. Ah, perfeito. Gente, elas olham e falam assim, doutora, eu olhei meus hormônios, eles estão normais. Aí eu falo, nossa, é normal que uma mulher de 25 anos tenha a testosterona X e a de 35, 40 tenha Y, seja menor, bem menor. É normal? É. Mas é bom? Não, eu vou estar com 90 com teste de 25, 30, querida. É o que nós queremos. Pleníssima. Óbvio, com toda a segurança, né, que a gente precisa ter, com todos os exames atualizados, Perfeito. checados, né? Paciente bem orientada, paciente que é orientada a não só fazer hormônio, mas de fato ter um estilo de vida saudável, ideal, né? Porque eu sempre falo, todo o meu tratamento, ele se sustenta em um tripé. E esse tripé, só a minha paciente me entrega. Primeira coisa que eu falo para minha paciente, olha, eu não faço nada só. Seja bem-vinda. E aqui é uma via de mão dupla. O teu sucesso ou o teu insucesso não me cabe, só cabe a você. E eu preciso que você levante os pilares. Sim. Pilar, atividade física. Perfeito. E aí eu tenho falado muito da importância, a gente tem estudado muito sobre isso, Mari. Importância de músculo. Se você quer envelhecer com saúde, não adianta fazer levantar caminhadinha. E sentar, né, Dai? Não dá mais para prescrever caminhada. Paciente meu ansioso que diz, não, mas eu caminho quando? Eventualmente, falei, nem se fosse todo dia, a caminhada te serviria. A nossa geração não é mais, se é que um dia foi. Não né? na verdade, falta de conhecimento, eu acho, né? Sabe, não dá mais. Antes as pessoas, elas ficavam nas lavouras ali, o dia todo, sabe? Não é mais nossa realidade, é uma questão ali de escritório, levantou, pegou o carro, estacionou o carro mais perto possível, entram, sentam, trabalham, levantam. Então, assim, não dá mais para você ficar como os hamsters ficam ali dentro das gaiolinhas e ali 40 minutinhos numa esteirinha. Não é mais suficiente, a gente precisa de músculo. Construção de músculo. Sim. Trazer essa consciência é fundamental. Eu sempre falo para o paciente, eu quero você construindo músculo. E músculo é musculação. É isso. E aquilo, não tem o que você gostar, né? Não. Você tem que fazer. Então, pilar 1. Pilar 2, alimentação. E aí eu trago, assim, a dica mais básica de alimentação. É legal passar no Nutri, é legal conversar, é legal a gente ter uma dietinha bonitinha, mas olha para a comida. Se ela vem da natureza, então nosso feijão, arroz, carne, fruta, verdura, legumes, tá valendo. Esporadicamente, por que não um bom hambúrguer? Tá aqui o mestre burger já comer. Uma vez uma amiga minha me viu numa hamburgueria e falou assim, vou falar para tuas pacientes que tu tá comendo hambúrguer. Fala para elas, amiga, que eu acordo 5 da manhã e de 5h30, 6h30 eu tô na academia de segunda a sexta. Ai, aqui, ó, tá vendo? Conversa comigo. Hoje o meu treino tá pago, meu amor, 5h30 da manhã. Eu posso comer hambúrguer sim. E hambúrguer é janta, gente. Porque se a gente tá falando, não o hambúrguer dessas lanchonetes aí de rua, mas um hambúrguer artesanal, que é preparado direitinho, que o pão é preparado direitinho lá por eles mesmos. Essa fabricação é mais, eu não vou falar gourmetizada porque não é a ideia, mas que pega ali a saúde, sabe? Tem um processo muito melhor, é o recomendado. E aí hoje, graças a Deus, a gente tem muitos nutricionistas que falam, pode hambúrguer na dieta? Pode. Não coloque Portanto, molho, com equilíbrio, né? Ou não exagere no molho, mas hambúrguer é janta. E o hambúrguer artesanal, não o hambúrguer que você compra lá no supermercado industrializado, gorduras, né? Que são as piores, né? Que prejudicam a nossa saúde. Então, você tá certo. Você falou do pilar da atividade física, da alimentação e... Então,
Quando eu coloco alimentação, o pilar 2, eu coloco suplementação junto, né? Porque como eu falei, a alimentação e suplementação, elas andam juntas. A suplementação é um complemento da alimentação saudável. Então, ômega 3, vitamina D, enfim, inúmeras, cúrcuma, resveratrol, enfim. E eu chamo de equilíbrio emocional. E eu peço à minha paciente, olha, eu quero 15 minutos seu. Pra quê? Pra fazer nada, Flor. Pra respirar. E pra fortalecer 2 frentes. Gratidão. Muito agradece, bom. Flor. Agradece porque você aperta o botão da tua privada e tua obra vai embora. Gente, você imagina uma privada fechada? Que loucura. Sim. Como isso estressa a vida, a gente não agradece. O ar-condicionado funciona, chove lá fora, nossa casa não cai água, nosso lençol é cheiroso, nossa cama é fofinha. Coisas que parecem besta, mas que é motivo de gratidão. Né? E aí eu fortaleço gratidão e eu digo o outro pilar que eu chamo de identidade. Muitas mulheres, Mari, têm sofrido porque elas não sabem quem elas são. Elas sabem o que elas fazem, elas sabem o que elas têm. Então, eu sou empresária, eu tenho empresa, eu sou advogada, eu tenho e eu... E quem você é? Quem você é? A sua essência. Você é feliz? Você é alegre? Alegre. Sabe, as pessoas têm falado muito pouco de alegria, uma das minhas bandeiras, assim, principais, assim. Sim. Gente, porque eu sou cristã, né? Best Forever do Pai. E ele fala muito de alegria. Alegria de ser a nossa força. Ele fala alegre-se sempre. E o mundo tá andando aí, ó, numa loucura. Sem prestar atenção. Sabe? E sei lá. Fala, gente, sorri. Porque problema precisa de solução. Se eu chorar, problema não resolve. Se eu sorrir, também não resolve. Mas pelo menos eu não bagunço minhas emoções. É isso. Eu resolvo rindo. O vaso quebrou. Sim. Se eu chorasse e o vaso reconstruísse, eu ia chorar. Deve que você tá chorando. Calma aí, porque quando eu terminar de chorar, o vaso vai estar inteiro. Não, mas se eu chorar, o vaso não conserta. Sim. Se eu consigo ajeitar esse vaso, dá pra colar? Se dá pra colar, bora colar. Não deu pra colar, a gente joga esse vaso fora e vai viver e vai ser feliz. E né? para cada problema que se interpõe na nossa vida, a gente tem pelo menos 3 formas de resolver. Pelo menos. Então, a gente tem que exercitar isso na gente também. Isso faz parte do nosso processo de adaptação, de resiliência, sabe? Da forma que você olha para a vida, como você enxerga, sabe? Aquela ideia de, poxa, o que eu tenho para agradecer? E acredita que, assim, pode parecer uma coisa muito pequena, mas eu ensino os meus pacientes a ter essa consciência, ter essa plenitude de consciência de fato, olhar ao redor e, tarefinha de casa. Todos os dias até o nosso próximo encontro, você tem que enumerar 3 coisas pelas quais você é grato. Não vale repetir. Sim, ótimo. Ao final desses 7 dias, vai ter nossa sessão, a gente olha para essas coisas, porque parece desfoca bobo. do problema, né? Vê. Às vezes a gente só olha para o problema. Aquela ideia que até é um clichê já falar, o meu copo tá sempre vazio. Como é isso? Eu tô andando, eu tô falando, as pessoas elas passam a sentir falta de determinadas coisas que são triviais, quando de fato elas perdem aquilo. Você tava falando, pô, você tem um saneamento básico. Tem tanta gente espalhada pelo mundo que não tem nem o saneamento básico. E nós temos, a gente não para agradecer porque é trivial. Mas a gente deveria ser grato. Sim. Porque são essas coisas que tornam nossa vida mais fácil, né? Eu gosto do tudo coopera, sabe? Tudo coopera. Tudo coopera. E aí, uma vez eu vivi um processo e aí a pessoa me incomodou, foi injusto e tal. E eu falei, ok, tive que trabalhar perdão. E Deus falou pra mim, filha, você não quer se parecer comigo? Sim, pai. Eu falei, pois é, eu perdoei foi muito. Como é que a gente vai aprender a perdoar? Como é que a gente vai aprender a relevar? Como é que a gente vai aprender as coisas se a gente não passar por aquilo? Como é que você vai ensinar alguém se você nunca viveu? É isso. Entendeu? Então, tudo que a gente passa, seja bom ou ruim, nos ajuda a construir o nosso caráter, né? A nossa vida. Então, é ruim? Cara, eu posso aprender o quê? E outra coisa, as pessoas às vezes ficam passando processos e processos e processos, porque eu entendo que a vida, ela vai te apresentando os processos para te moldar e vai te dando provinha para passar. Se tu não passa naquela prova da faixa, tu repete. Tu volta. Então, quando alguém fala assim, é a 4ª vez, eu falei, mulher, tu não aprendeu na primeira, na segunda, na terceira vez, nessa aprende. Sim. Pra tu passar pra outra coisa. Porque tu vai viver outra coisa. A vida da gente, de glória em glória. Isso. A gente vai viver processos a vida inteira.
quando estivermos aqui, estaremos guerreando, né? Entre carne e espírito. É isso. Então, mas, caraca, não posso passar pela mesma coisa toda vez. Porque quer dizer que eu não aprendi. E aí os padrões de repetição conversam muito com a gente sobre o que a gente tolera, sobre as coisas que a gente traz para a nossa vida, o que a gente passa, como a gente enxerga. E é isso, reprovou na prova, vai lá e repete. Não posso deixar de agradecer a nossa super agência Viz, que está aqui produzindo o nosso episódio 2 da nossa segunda temporada do Café Cast, que é esse projeto lindo, que traz pessoas super competentes para conversar sobre os problemas que vocês passam aí no dia a dia. A Abelhuda Café, o Mestre Burger, que trouxe aqui também alguns mimos para os nossos convidados. Muito obrigada a todos pela participação que vocês têm, pelo engajamento. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que vocês acham que é importante. Estamos conversando sobre hormônios e emoções com a doutora Daiane Amorim, que está aqui abrilhantando o nosso episódio. Dai, me diz uma coisa, me conta um pouquinho em relação a como é que os hormônios eles podem afetar a vida das pessoas. Aí você fala no geral e depois traz para a mulherada. Perfeito. Eu vou focar no nosso mundo, né? Da mulher, né? Que é a nossa maior frente. E, de fato, aquilo que eu tenho maior manuseio. Mas vamos falar um pouquinho, só fazer um breve comentário. A parte masculina, né? A testosterona é muito importante. E às vezes a gente pega a testosterona, e eu atendo, de maneira geral, não atendo homem. Mas tem umas pacientes que elas ficam muito bem, elas trazem, doutora, você atende meu marido? E como a gente faz integrativo, a gente abraça tudo, né? Eu trato meu marido, eu cuido dele. E eu cuido de alguns homens, alguns maridos das minhas pacientes. Até porque as mulheres ficam muito Ferraris, né? Aí o marido, ele precisa pra não dar o desequilíbrio no casamento. Eu atendi uma vez, foi muito engraçada essa história, deixa eu contar. Ele veio e faltou os exames de colesterol, falou um exame básico. Eu falei, nossa, o exame não tá aqui. Aí ele ligou pro colega, aí falou, fulano, abre aí o coisa do exame, que a doutora tá procurando colesterol, não tá. A minha doutora tá procurando colesterol, não tá achando. Aí eu falei, eu cheguei no telefone, perto do telefone dele, falei assim, sua ginecologista. Ele desligou. Como assim? Você tá na ginecologista? Tu me assume, rapaz. Eu te assumi como paciente, tu me assume como gineco. Tu não me irrita, não. E aí ele brincou, se eu ficar bem com minha mulher, doutora, tá valendo qualquer coisa. Então, normalmente, os homens também perdem testo. Sim. E às vezes a gente pega homens jovens com baixo de testosterona e aí existe alguma falha. Em que sentido? A coisa não é tão simples assim. A testa tá baixa, tá testosterona. Por que a testa de um homem jovem tá baixa? Estresse, inflamação, paciente sedentário, paciente irritado demais, com muito negócio. A testa vai lá para baixo. Eu falo, olha, tem que desacelerar. E de maneira geral, eu não passo teste assim à toa. Né? Para homem jovem, 35, 40, de maneira geral, a testa do homem vai caindo por volta dos 50, né? A mulher cai depois dos 20. Olha que injusto, né? Injusto. E fora que ela tem bem pouquinho, ele tem muito. Enfim. Mas, então assim, tem correlação o nível de testosterona com a questão da ansiedade, do homem também, da depressão. Então, fazendo só uma pincelada aqui masculina. Não fato. Mas, voltando para o nosso mundo das mulheres. É muito importante a gente entender que existe um declínio hormonal gradual. E natural. Isso. E a gente vai perdendo um equilíbrio que faz com que as mulheres fiquem naturalmente mais irritadas. Não é natural que algumas mulheres vivam um TPM, que é ali perto do período menstrual, elas ficam mais irritadas, ficam mais impacientes. Por que isso acontece? Porque a gente, nesse período, a gente tem predominância, que a gente fala, né? Estrogênica, tem muito estradiol, muito estrogênio e pouca progesterona. Então, às vezes, quando o paciente está nessa fase, tem situações de paciente que eu entro com progesterona cíclica. Eu dou para essa paciente no meio do ciclo ali, justamente para evitar esse pico. E ela não vir a ter isso, essa desordem psicológica de humor, por desordem hormonal. Sim. Entendeu? Então, assim, de maneira geral, a gente já começa a ter essa perda de progesterona por volta dos 35, 40 anos. A progesterona vai caindo sozinha. A testosterona dela já caiu. Então, essa desordem faz com que elas tenham muito estradiol. E esse muito estradiol deixa ela mais irritada. Lá na frente vai caindo estradiol, daqui a pouco ela vai ficando ansiosa, depressiva. Sim. E aí começam os ciclos, né? Ciclos irregulares, enfim. Então, a perda da progesterona altera o humor da mulher. Sim. Tá? A gente tem que olhar umas outras coisas, como eu falei, a mulher não é só a parte ovário.
Ela não é só ovário. Ela tem suprarrenal. Sim. Às vezes as pessoas se estressam tanto, Mari. No geral, estressor, cortisol sobe. Tem uma hora que a suprarrenal cansa. Uhum. E aí ela fica aquela mulher sem energia, sem vigor, Fadiga. depressiva. Exato. Tireoide também. Tireoide é outro ponto fundamental pra gente olhar. E às vezes a mulher, ela vem comigo por uma queixa, acha climatério e menopausa, eu olho, o cortisol dela tá lá no chão, a tireoide dela tá péssima. Eu corrijo tireoide e cortisol e a paciente não precisa de reposição hormonal naquele momento. Sim, naquele momento. É um conjunto, perfeito. Entendeu? Então, a gente tem muitas frentes que fazem a mulher estar mal, né? Assim, falando de hormônio. Então, temos os hormônios da suprarrenal, que a gente trabalha, o cortisol, T3, T4, tireoide e os hormônios ovarianos, progesterona, né? Perfeito. Testosterona e estradiol. Perfeito. Então, a gente organiza toda essa casa, porque não adianta a gente olhar para um pilar só. Tá certíssimo, Dai. Outra coisa que você estava falando aí, que também é muito interessante, é essa questão da reposição hormonal. Você é uma profissional completa, você é gineco, você é mastologista e trabalha com a medicina integrativa. E aí, a gente tem vários e vários mitos por aí, né? Me diz uma coisa, como é que essa questão da reposição hormonal, ela conversa com pacientes que tiveram um diagnóstico de câncer e estão nesse pós ainda no acompanhamento? Me conta um pouco, porque as pessoas, elas, pelo menos antigamente, as pessoas achavam, eu vou fazer reposição hormonal, isso vai me deixar predisposta a ter um câncer. Tá, tive um câncer, como é que fica? Tanto aqui tem medo do pré, quanto aqui, recebi o diagnóstico, fiz o tratamento e tal. Que pergunta boa, Mari, porque essa é uma pergunta que a gente realmente quer romper, assim, quer trazer informação de qualidade, né? A gente precisa entender alguma forma, a forma correta de pensar e analisar. Eu gosto de fazer pergunta, porque a pergunta, ela traz essa meditação. De maneira geral, vou trazer uma avaliação básica. As pessoas nascem, crescem, reproduzem e morrem, certo? O processo, quando o ovário falece, existe um processo natural de declínio de toda a saúde da mulher. E vamos pensar um pouquinho. Uma mulher jovem tem muito ou pouco hormônio? Muito, certo? Ela tem muito hormônio. Uma mulher idosa, 50 a mais, tem pouco ou muito hormônio? Pouquíssimo. Algumas nem tem mais. Quem tem mais câncer? A jovem ou a idosa? A idosa. A idosa, certo? Então, a gente tem entendido que o câncer se dá muito mais pela falta do hormônio, pela falta de uma consciência do que relacionado ao hormônio. Eu vou te dar agora base científica. WHI, que é o trabalho assim, né, mais conhecido, que foi o que trouxe terror para as mulheres. No WHI, e aí eu vou trazer um paralelo antes do WHI, é falar que a epidemiologia despreza todo risco relativo menor que 3. Ela diz assim, se o risco relativo é menor que 3, isso é algo esporádico. Então, exemplo. Se eu pegar uma criança de 3 anos e colocar essa criança para atravessar a rua, qual a probabilidade dessa criança morrer? Alta ou baixa? Alta. Sim. Uma criança de 3 anos, ela não tem maturidade para atravessar uma rua. Eu estou dizendo que o risco relativo é acima de 3. Nesse contexto aí, 20, sei lá, né? Porque coloquei um exemplo bem grosseiro. Ok. Se eu colocar um adulto para atravessar a rua, a probabilidade desse adulto morrer é nula? Não é nula. A probabilidade existe, né? Muito baixa. Aí eu digo assim, um adulto atravessando a rua, ele vira a falecer, é muito baixo. Eu digo risco relativo menor que 3. É possível, mas não é provável. Isso. Então, o WHI, que é esse trabalho mais famoso aí mundialmente, que trouxe esse pânico, o risco relativo para mulheres que usam hormônio é 1,2. Eu tô dizendo que uma mulher que usa hormônio e tem câncer é como subir um avião e esperar que o avião caia. Existe possibilidade de cair? Existe. Mas é comum que ele caia? Não é comum. Então, é possível que alguém usando reposição hormonal tenha câncer? É possível. Mas é comum? Não é comum. Agora, eu vou te dar um dado muito mais importante, inclusive que o próprio WHI traz e que as pessoas falam muito pouco. Mulheres sedentárias e sobrepeso tem risco relativo a 3.
Que aí começa a ficar algo significativo. Uhum. Então, as mulheres precisam ter muito mais medo de serem sedentárias, Do que sobrepeso, usar hormônio. do que usar hormônio, porque o hormônio é vida. É perfeito, sabe assim, olha, e a gente tem que desmistificar isso, sabe? As pessoas, elas associam muito essa questão do uso hormonal com a galera de academia que faz o uso de esteroide e Infelizmente. de forma, sabe, completamente arbitrária, Absurda. absurda, sem Fora, acompanhamento médico. fora de um contexto fisiológico feminino, né? Por exemplo, testosterona máxima para uma mulher é 10 miligramas ml ali. Eu já peguei paciente usando 20. Eu não quero minha mulher virando homem. Eu quero Virilizando, né? a minha paciente mulher feminina. Mulher, sim. E ela precisa estar dentro de uma dosagem que mantém ela feminina, com energia, com vigor, com libido, tá? Deixa eu responder um pouquinho mais sua pergunta em relação ao câncer, porque eu dei um cafezinho aqui, porque o papo tá legal. Eu trouxe a questão aí geral, mas aí vamos separar agora as duas mulheres. As que tiveram câncer e as que não tiveram. A mulher que teve câncer, ela é a única mulher que, de fato, não pode fazer reposição hormonal. Não tem indicação clara. Não tem. Inclusive, a gente tem, de fato, uma contraindicação clara. Sim. Tá? A mulher que teve câncer. Aí eu quero trazer uma outra dúvida que é muito comum. As pacientes, doutora, a minha mãe teve câncer. A minha irmã teve câncer. A minha tia teve câncer. Eu posso usar hormônio? Pode. Tu teve câncer? Não, pode. E precisamos entender um outro ponto. A sua mãe teve câncer com que idade? Aí ela fala assim, 55. Infelizmente, Mari, 1 a cada 8 mulheres vão ter câncer de mama. Acima de 50 anos. E apenas, em média, de 5 a 10% dos casos de câncer se dá por fator genético. Alteração de BRCA1 e BRCA2, que são, né, os genes que se alteram. Então, 80% a 90% dos cânceres de mama se dão pelo estilo de vida não ideal. Cara, tá completamente, esses estudos que você traz só coroam os pilares que a gente trabalha todos os dias: alimentação, atividade física, sono, sabe? Isso conversa muito. E aí, recente, essa pesquisa tinha vários pressupostos científicos, e aí, ano passado, só saindo um pouquinho aqui da questão ginecológica para neurológica, fizeram um estudo e conduziram esse estudo para entender qual era a correlação do Alzheimer. Que antigamente eles condicionavam e o correlato, né? Qual é a correlação? E só a questão hereditária. E graças a Deus as pessoas, elas estão saindo não, a culpa é da hereditariedade, a culpa é da minha genética, né? E elas estão migrando para essa coisa do, ei, como é que você se cuida? Cadê o seu estilo de vida? Então eles já correlacionaram o Alzheimer a pessoas sedentárias e com maus hábitos alimentares e que tinha alguma adição. Fumo, o alcoolismo. E aí estão construindo essa questão toda de qualidade de vida, meus amores. E tem muitos estudos falando do Alzheimer com relação com queda hormonal. Pessoas que não fazem reposição hormonal desenvolvem mais Alzheimer do que as que fazem reposição. Isso é muito poderoso falar, porque a gente tem que levar conhecimento para as pessoas, né? Exatamente. E fazendo aqui um breve intervalo para lembrar dos nossos parceiros, eu quero agradecer a Farmafórmula, que é a farmácia de manipulação. Estamos falando de suplemento alimentar e ela está aqui abrilhantando também o nosso segundo episódio dessa temporada. Quero agradecer a Abelhuda Café e Mestre Burger por também estarem presentes conosco. E a Agência Vis, super responsável, aqui cuidando dos nossos bastidores com muita maestria, porque vocês recebem a coisa aí pronta em casa, mas a trabalheira tá nos bastidores. Né? Daí vê outra coisa muito importante que é muito importante, tô redundante, né? Mas outra coisa muito importante de se falar é que achei muito interessante essa coisa, depois dos 35, vamos começar a prestar atenção, a partir dos 20, se tiver ali algum efeito, vamos prestar atenção no que está acontecendo ali com você, né? E falar da menopausa, a nova idade para esse declínio, né, hormonal. E que dica, assim, que você dá para as mulheres que estão nos assistindo, que estão em casa, ou até para os maridos, né, que estão aí também nos assistindo? Que dica você daria para que a mulher ela
preste atenção ao seu corpo, à sua saúde reprodutiva, que não é só a menstruação, né, Dai? Perfeito. E aí é uma outra dor que eu pego muito em consultório, Mari. Infelizmente, a gente ainda tem pacientes, né, que pela falta de conhecimento, às vezes alguns colegas também que acabam às vezes não contribuindo com isso, que ficam esperando a menstruação ir embora para poder tratar. E como eu trouxe aqui, em média de 5 a 10 anos antes da outra menstruação acabar, a gente já tem desordem hormonal. Então eu quero trazer que dica mais importante. Mulher, começou a perceber a alteração de sono, tá acordando cansada, libido tá baixa, tá irritada, a menstruação tá vindo todo mês, não importa, você já tem declínio hormonal, a gente já consegue te abraçar nessa fase. Então, a nossa ideia, o que a gente faz em consultório, Mari, é levar a nossa paciente, por isso que não à toa o meu título, meu nicho é referência em menopausa sem sofrimento, porque eu preciso levá-la até a menopausa sem dor. Perfeito. Ela não precisa ficar sofrendo, esperando essa menstruação faltar ou começar a falhar. Porque eu já sei que ela tem desordem já hormonal. Eu vou equilibrando todos os hormônios até que de fato todos caiam e eu faço a reposição de todos. Mas até lá eu sei que testosterona cai primeiro, progesterona cai depois, estradiol cai por último. Então eu vou dando para ela aquilo que ela tá tendo necessidade. Sempre com base na história da paciente, obviamente avaliando e referenciando alguns exames. Então, não é para ficar sofrendo até a menopausa. Perfeito. Porque o que é pior, o que eu acho muito doido, ela faz assim, não, tô com dor articular, minha pele tá seca, ela tá irritada. Não tem lubrificação, né? Não tem libido, Vaginal. ela tá cheia de queixa, mas alguém olha pra ela assim, então, mas você tá menstruando ainda, quando você parar de menstruar. E aí ela vai, com tudo isso, ela vai no reumato, ela vai no cardio, porque ela tem palpitação, ela ouve zumbido, isso também pode acontecer, ela vai no otorrino, ela vai em todo mundo. Eu sempre falo, minha paciente, quando ela chega a 35 mais, fala assim, ó, vamos lá, deixa eu te falar uma coisa. Aqui, a gente não mata a cobra e mostra o pau. Porque matar a cobra e mostrar o pau, será que matou a cobra, mas será que não foi uma barata? Será que não foi uma formiga? Eu quero mostrar o pau e a cobra. Então, o que é que eu falo? Fica comigo 3 meses. Eu faço o teste. Fica comigo 3 meses. Vou suplementar você. Vou organizar seus hormônios. Me faz uma lista do que você sente. Hoje. Chega em casa hoje e fala assim, eu sinto isso. Até coisa que você acha que não tem nada a ver comigo. Ai, tem uma dor de cabeça constante, qualquer coisa. Anota. É tudo meu hoje. Depois de 3 meses, elas voltam comigo. De maneira geral, graças a Deus, sem a lista. Graças a Deus, olha pra lista e fala assim, doutora, assumiu tudo. Porque, gente, tudo é desordem hormonal. Olha Eu só. falo, bota no meu pacote. Aí, digamos que ela volta em 3 meses, falou, doutora, com dor no ombro. Eu digo, dor no ombro não tem a ver com o meu pacote, não. Vai pro ortopedista. A ortopedista. Agora, se ela volta, doutora, eu tô com insônia ainda, meu sono não tá bom. Eu falei, opa, consigo aumentar a dose aqui da progesterona, ok. Ajusto e mantenho ela lá. E vejamos como é, né? Isso, então assim, abraçar essa paciente inteira por completo mesmo. É isso. Porque a história do mata a cobra e mostra o Sim, pau, e tem que mostrar pau e cobra. E o quanto que é importante essa integração mesmo, né? De olhar para o ser humano como um todo. Às vezes a gente faz esse acompanhamento multiprofissional do nosso paciente, mas acaba ficando muito deficitário, Sim. né? Porque aquela coisa, vamos aqui resolver um problema e descobre outro. Então, assim, é muito importante que o paciente ele faça esse acompanhamento com vários profissionais, mas desde que cada profissional te olhe como um todo. Isso, E e tem a realmente faça necessidade. essa separação, assim, não, olha, aqui é o meu nicho, não, aqui não é. Então, eu vou te encaminhar ali para um colega e tudo. Então, a gente precisa ter isso muito bem amarrado, Sim. né, para o nosso paciente, para dar mais qualidade de vida. Suporte. E aí, de fato, por exemplo, tratei a mulher, organizei hormônio, organizei tudo. Ela continua depressiva? Ela continua com dor? Uma situação emocional? Uma situação mal resolvida? Ei, não vou resolver tudo, não. Mas eu preciso deixar a minha casa pronta. Porque se a base estiver pronta e sobra algo que eu acho que vale a pena alguém nos assessorar, como você trouxe, fundamental. Agora, na verdade, tem muita coisa que as pacientes têm, e de fato é desordem de base, e tá resolvendo aqui em cima, sabe? Tá quebrando a ponta do iceberg, e o iceberg tá todo lá embaixo. Exato. Então, a nossa ideia é, quebra todo o iceberg, se precisar, a gente faz aquilo que é complementar. E aí coisa muito curiosa, né? Se a gente submete um paciente logo assim que chega a uma avaliação psicológica, né?
o resultado vai ser X. Agora, se eu faço ali a escuta, não submeto ainda a uma avaliação psicológica, ou se na avaliação psicológica eu percebo o seguinte, poxa, tem vários sintomas aqui que podem indicar alguma desordem hormonal. Desordem hormonal conversa diretamente com o nosso sistema nervoso. Eu digo, vai lá na DAI, veja o que ela tem a dizer e venha aqui pra gente continuar conversando. Eu tenho histórias de pacientes, Mari, de assim, ó, paciente que com diagnóstico síndrome do pânico, Sim. com orientação, né, de tratamento, que chegou lá com a gente, medicamentoso, chegou lá com a gente, e assim, eu tenho muita responsabilidade com o que eu faço, né? Sim, claro que eu avalio todo um contexto, quero entender se teve trauma, não teve trauma, qual a ideia, como é que a gente tá, o que foi, né? Uma vez que eu não acho nada que justifique aquilo, que acho necessário, eu falo assim, ó, não mexe com isso agora. Fica aqui comigo, guarda isso aqui de stand-by. Se a gente achar necessário, a gente usa. E a paciente voltar 3 meses depois e falar assim, doutora, eu tô incrível, não tive crise mais, eu não tive... Por quê? Porque era desordem hormonal. Antigamente, as mulheres eram colocadas em camisa de força nesse período. Sim, a gente tem um transtorno bem famosinho, que é o transtorno disfórico pré-menstrual, que as pessoas, elas vê a paciente quando ela não trata a desordem hormonal, aí ela normaliza aquilo. Aí eu tive uma live há uns dias atrás, onde eu conversei com o bucomaxilo, e aí ele conversou, olha, não é normal você sentir dor, não é normal você ficar sentindo múltiplos desconfortos. Não dá pra normalizar, ai, tá chata, tá insuportável, tá irritada, tá agressiva. Ah, já sei, a menstruação tá pra vir. Porque as pessoas, elas normalizaram isso, mas não é. O nosso corpo, ele precisa ser silencioso. A gente tem que ter qualidade na nossa vida. Não tem que ser uma sobrevivência, o modo de sobrevivência. Né? Então, a gente precisa tratar essa base, até porque boa parte desses transtornos emocionais, eles têm realmente essa base hormonal. E aí, quando eu enxergo ali no relato uma ou outra coisa que, ó, vai lá no seu médico, vamos ver isso, vamos ver essa desordem. Aí começa a fazer um tratamento. Realmente, o que sobra, aí sim, 1, 2, 3 sintomas é referente a um trauma, é referente mais algo ali, visível, né? E ela vive uma vida plena, porque esse é o desejo, esse é o ideal, né? Perfeito. Eu peguei paciente, por exemplo, com endometriose, paciente com muita dor. O paciente não levantava da cama, todo período menstrual. E quem mandou ela pro consultório foi o namorado. Ela falou assim, não, amor, é normal ter dor. Ele falou, não desse jeito. Desse jeito não. Ele já teve outras namoradas, certamente. Ele falou, não, as namoradas antigas não paravam no período menstrual. Ela parava, ficava de cama. E eu falei, nossa, a gente foi organizando hormônio. Não entra com anticoncepcional nesses casos. A gente consegue fazer tudo com bioidêntico. É surreal. Que maravilha, porque aí não sobrecarrega a suprarrenal, né? Então, e fica incrível. A mulher ficou maravilhosa. E aí, mas como você falou, começa a normalizar. E dor é um negócio que estressa. Né? As mulheres que têm endometriose, elas têm muita associação psicológica. Por quê? Primeiro, pela dor. E segundo, pelo julgamento das pessoas. Ah, mas que besteira, eu também menstruo. Ai, fulana também é fresca. Quando menstrua não vem nem pro trabalho. Gente, você não sabe o que você tá falando. Endometriose é um negócio muito, muito tenso, né? Sim. É muito real. Tem paciente que vai internada, gente, né? Quando muito fica na cama, assim, não tô dizendo que é um lugar ali de conforto, mas vai pro hospital. Sim. Com crises, assim, agudíssimas, né? Então, a gente precisa, sim, ter esse olhar sobre o nosso corpo. A gente precisa ter esse autoconhecimento no sentido de, olha, isso aqui não tá legal, preciso ver o que é. E as pessoas acham, assim, Dai, muito que, toda hora eu vou em médico, vou procurar doença. Eu falo assim, mas a ideia, se você faz um trabalho ali de sempre estar prestando atenção em você precoce... É um estilo de vida, né? Meu paciente, eu digo assim, ó, o paciente chega comigo, eu pego vários níveis de paciente. Aquele paciente que eu pinto e limpo e partiu. Eu até brinco assim, manda mais dessa. Tem uma senhorinha que foi comigo, mulher redonda, linda, pleníssima, fazia atividade física, já usava suplemento. Chegou, falei, menino, pum, limpei e liberei. Tem paciente, Mari, que eu pego, que eu digo assim, cara, isso aqui tá no tijolo cru. Eu tenho que rebocar, alinhar, emassar, pintar e limpar. O processo é mais longo, né? Mas o que a gente tenta entregar é um estilo de vida. Depois que a gente alinha esse estilo de vida, então...
Ser paciente sedentário é uma ciência, né? Porque lá vou eu trazer consciência, sai de sedentarismo. Aí, paciente sobrepeso, paciente come mal, né? Então, é todo um processo maior, mas é possível. E eu digo, olha, vamos criar um estilo de vida ideal para você. Depois que o estilo de vida está criado, ele já entendeu que suplementação é para a vida, que atividade física é para a vida, que bons pensamentos é para a vida, né? Que suplementação, enfim. Opa, ele vem comigo 2 vezes no ano. Tá redondo? Opa, eu tenho uma paciente minha maravilhosa, 59 anos, queridíssima, só músculo, a mulher. Visceral de 4,5. A mulher chegou comigo com 58 anos, capenga, sem energia, sem nada. E a mulher hoje tem um ano já de fenômeno. Acompanhamento, cara. Isso, e ela vai comigo agora a cada 6 meses, que ela já aprendeu. Entendeu? E é estilo de vida, acabou. Ela aprendeu a acordar, suplementar, almoçar, suplementar, ao deitar, suplementar, atividade física, boas escolhas. Então, é o que a gente quer entregar, esse estilo ideal. É isso. E aí, veja, eu tenho as minhas senhorinhas também de 60 a mais, que eu tenho que explicar, olha, nutricionista passou creatina, doutora, mas aquele pó, como é que eu vou tomar, não sei o que. Como é que a sua nutricionista te sugeriu o uso, né? Como é que foi? Olha, você entende que isso aqui é uma suplementação, não é remédio, porque tem muita resistência nos 60 a mais. Não, Pra fazer a suplementação. Doutora, uma mão cheia de comprimido, eu não tomava nada agora. Passei a minha vida toda sem tomar nenhum remédio pra dor de cabeça. Assim. Mas quantas você teve? Ou como é que foi sua vida? E entendendo que a gente não tá dando remédio pra dor de cabeça, a gente tá dando suplementação pra você. E é uma dificuldade, né? Nossa. Eu tenho pacientes que vão comigo porque sabe o que eu faço. Tem paciente que às vezes passa e quer uma gineco, aí ele vai lá. Aí ele entra lá achando que eu vou olhar o preventivo, a ultrassom e a mamografia. Aí ele sai do meu consultório com 2 folhas, normalmente são 2 folhas de suplementação. Aí ele deve pensar assim, meu Deus, tô morto. Eu tava bem, fiz um check-up anual e a mulher me passa 2 folhas de... Fora dos exames. Exatamente. E eu falo, gente, deixa eu te falar. Isso aqui, você consegue entender que isso aqui não é remédio? Aí eu digo assim, olha, isso aqui é a comida que não tá na mesa. Eu tento explicar dessa forma, mas como você falou, tem gente que... As senhorinhas têm uma dificuldade a mais. Nossa. Meu Deus, doutora, a senhora passou muita coisa. Mulher, só usa, bora. Tu vai agradecer. É isso, vamos experimentar pra ver, né? Ai, Dai, como é maravilhoso te encontrar e que bom que você traz o teu conhecimento de forma tão leve assim e leva essa alegria também pro teu consultório, né? E isso é muito bom, Dai. Como é que as pessoas fazem para te encontrar? Diz aí o endereço das tuas redes sociais, consultório, telefone, fica à vontade. Falo. Deixa eu falar um pouquinho antes do nosso projeto novo, Mari. Vou aproveitar. Favor, coisa nova por aqui, vamos lá. Então, nasceu dia 8 de março, acho que uma data assim... icônica. Né, assim, necessária, importante. Um projeto chamado Vida Plena. Esse projeto nasceu por 2 motivos. Motivo 1, eu queria mais tempo para explicar o que eu tô falando aqui. Olha, suplemento não é remédio. Olha, a testa é importante. Ômega 3 de farmácia não é o mesmo que o ômega 3 que a gente suplementa, que a gente concentra. Magnésio é importante, nosso solo não tem. Testosterona cai, é importante que a gente... Então, eu tenho muita coisa para passar, que é óbvio que 1 hora, 1 hora e meia de consulta eu não consigo. Então, eu falei, cara, eu vou fazer um projeto onde eu consiga explicar o porquê que eu fortaleço a importância da atividade física de construção muscular. Eu vou falar para ela o porquê que a reposição hormonal é vida. Eu trouxe no nosso projeto todo o detalhamento do WHI, dos trabalhos científicos atuais. Porque eu acho que o conhecimento sólido, ele realmente liberta e assegura o paciente, né? Então, nossa, ela não falou porque ela tem título. Ela falou porque ela trouxe o artigo científico e eu vi. E se eu tiver dúvida, vai no artigo e lê, né? Então, nasceu pelo tempo que eu precisava ter para explicar aquilo que a gente faz em consultório. E nasceu pelo segundo motivo, que é de encontrar muitas mulheres, Mari, vivendo uma vida com todo o amor e respeito medíocre. E o que é que acontece? Ela olha pro lado e a amiga dela vive uma vida medíocre. Casamento é uma desgraça. Os filhos são de qualquer jeito, a saúde dela é péssima, ela só trabalha. A outra amiga também, a outra amiga também. Ela começa a olhar aquele cenário e fala assim, cara, ok, isso é a vida. Porque a minha amiga é assim, a vizinha é assim, a outra é assim. Isso é normal. E o Vida Plena nasceu para eu falar para elas que isso não é para ser assim. Que a vida é mais que isso. Que a gente pode ser feliz sim,
Que a gente vai ter, obviamente, desafios, mas que a gente pode vencer o desafio com alegria, com sorriso. A gente pode, sim, manter um relacionamento saudável. A gente pode, sim, ir casada, sorrindo, dançando. Sabe? As pessoas estão indo num casamento, às vezes, levando de todo jeito. Porque dá trabalho separar. Porque ele é assim mesmo. Não, conformismo, Não né? dá. Meu Deus. Então, o Vida Plena, o título do nosso evento, do nosso encontro é Vida Plena, sim, é possível. Perfeito. Porque eu quero trazer mulheres para viver vida plena. E você pergunta para mim, você vive vida plena? Eu falo, vivo. E eu tinha medo de falar antes que eu vivia, Mari, porque as pessoas se compadecem quando vê alguém sofrendo, já percebeu? Sim. Nossa, ela pensa assim, inconscientemente, ela sofre igual eu. Agora bota mulheres de sucesso na frente delas, se incomodam, porque eu quero quebrar isso. Eu quero que elas olhem pra Mari e falem, caraca, que massa, olha onde a Mari tá, que ela tá fazendo, que linda, que casamento incrível, nossa, filhos saudáveis, sabe? Um projeto, uma vida, e aplauda essa amiga dela, que também vive a plena como ela. Perfeito. Trazer para esse cenário, sabe? De não inveja, de estar feliz em entregar pro outro aquilo que... seus segredos. Que o evento a gente trouxe isso. Então, a gente fez essa primeira edição, que foi em março. A gente tem uma nova edição que vai ser em junho. Legal. Tô com data, mas eu ainda não tá soltando aí, porque a gente tá organizando algumas coisas, né? Corrigindo algumas falhas do primeiro. Mas o projeto é lindo. E eu queria deixar aqui esse informativo que existe um movimento na cidade. Massa. Que eu quero atrair mulheres a acreditarem que uma vida plena é possível, mesmo em meus desafios. Perfeito, Dai. Maravilha. E hoje... eu estou atendendo na Clínica Médici, que é uma clínica que fica ali em frente à Praça das Águas. E a minha rede social, a gente pode colocar aí, doutora Daiane Amorim. Claro. Né? E a gente tem também o Instagram do Vida Plena. Nossa, se é possível. Muito bom. E as pessoas, elas te encontram por lá, né? Sim. Dai, se essa paciente quer fazer um acompanhamento contigo, tem algum telefone para agendamento? Tem. Eu acabo não... Se não conseguir lembrar agora, não tem problema. A gente coloca lá nas legendas, viu? Estarão nas legendas para vocês encontrarem a doutora Daiane Amorim. Para ter aí uma vida incrível, porque nós merecemos, né, Dai? E veja, dá um último lembrete aí, uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo, que você considera importante para a vida. Eu queria resumir a nossa conversa dizendo que hormônio é vida. Perfeito. Hormônio é vida para a vida toda. Perfeito. Não aceita que alguém diz que porque você não tem os fogachos ou os calorões, tá tudo bem. Não, porque teu osso tá desfalecendo, teu músculo tá diminuindo, teu cabelo tá caindo, tua pele tá ruim, você tá irritada, seu sono não é bom, sua libido não é boa, você é ressecada. Então tem muito mais coisa pra gente tratar que não só os fogachos. Perfeito. E também deixar um alerta aí para quem está nos assistindo. Existem profissionais e profissionais. Nosso intuito não é descredibilizar ninguém, mas vocês precisam consultar profissionais, seja qual for a especialidade, que vocês se sintam ouvidas, porque não adianta você estar com esse rol de sintomas, como a doutora Daiane falou, o médico ou qualquer outro especialista te faz lá a solicitação de exames, ele olha para os teus exames e diz, bom, você não tem nada. Então... sinto muito, mas sei lá. Então, assim, ouçam outros especialistas. Vocês precisam se sentir ouvido. O teu relato tem muito valor, tá? É muito além de um exame. Então, vocês precisam desse acompanhamento multiprofissional com profissionais que ouçam. Raríssimo hoje em dia. É isso. Mas a gente encontra. A Daiane é uma. O profissional que atenda a tua expectativa. Já peguei paciente falando assim, doutora, mas eu já pedi pro meu médico antigo me prescrever suplementação e ele não fez. Eu falei, Flor, deixa eu te falar. Eu tava procurando lingerie numa loja de eletrônico. É isso. Não tem. E tá tudo bem, ele não tá errado. É o estilo de medicina que ele acredita. E tem amparo científico. Tem amparo para as pessoas que só querem tomar a medicação. Tá tudo certo. Existe ciência para isso. Agora, existe uma ciência melhor, que aí é aquilo que me atrai. Opa, minha amiga ficou bem usando suplementação, eu também precisa procurar aquele médico que trabalha com isso para que ele possa te atender. Né? Então, isso é realmente importante. Última mensagem, não menos importante, lembrem-se, meus amores, cuidar da mente e do corpo é fundamental para que vocês tenham uma vida equilibrada, uma vida saudável.
Quero agradecer a todos os nossos apoiadores, a Farmafórmula, Mestre Burger, Abelhuda e a Agência Viz responsável por essa produção. Eu quero agradecê-los imensamente a todas as interações, tá? Até aqui e até o próximo CaféCast, que também estará recheado de coisas maravilhosas para vocês aproveitarem daí, do conforto da casa de vocês. Até a próxima!